Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que é Sede Perfeitos. O Felipe Albani, nós somos do Sejus, está aqui conosco, é mestre em linguística, é professor, é importante frisar isso também, né? Que é professor nos tempos que nós vivemos politicamente, de tanto desprezo pelo conhecimento. E hoje nós vamos conversar sobre essa perfeição relativa. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Carla. Gratidão a todos os nossos participantes, internautas, galera do Paz e Bem, galera do Sejus, e todos aqueles que vieram pela internet procurando o tema e nos encontrou. Espero que a gente possa dar conta do recado hoje, porque afinal o tema é muito instigante, temos coisas muito interessantes para falar. Legal, então vamos começar? Vamos falar sobre caracteres da perfeição e vamos seguindo aqui com o que a gente tem no Evangelho, sempre com aquela leitura nossa progressista? Com certeza. E aí começamos com uma citação do Evangelho de Mateus, que o próprio Kardec separou. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí, antes de passar para os comentários de Kardec, o Pastorino faz uma espécie de equação matemática. Aí ele diz que, com efeito, a sabedoria figurando o mal mais um, e o perdão zero, ou seja, não adiantaria só perdoar, ele chega à seguinte conclusão. Se você faz o mal feito retribuído com outro mal feito, é um mal duplo. Então, seria menos 2. Se você recebe um mal e você devolve com perdão, seria apenas um mal. Seria menos 1 mais 0. Então, na verdade, não teríamos diferença. Teríamos menos 1. Agora, se você repara o mal feito com um benefício prestado, você anula esse mal. Então, matematicamente, ele traz uma ideia muito interessante e que Kardec nos complementa trazendo o seguinte. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir essa perfeição absoluta, ou seja, todos nós temos a possibilidade de nos tornarmos Deus também. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Deus é um só, Deus é a perfeição absoluta. Nós não temos a capacidade de chegar ao mesmo patamar dele. Aquelas palavras, portanto, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e a que mais se aproxima da divindade. E a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, o que implica a prática de todas as outras virtudes. Então, na verdade, a gente não consegue chegar àquele patamar elevadíssimo de Deus, mas a gente tem a possibilidade de chegar nesse patamar próximo e cujo modelo que nós temos é justamente o de Jesus Cristo, conforme na tão afamada questão 625 de Livro dos Espíritos, que praticamente está na ponta da língua dos espíritas que estudam. E mesmo aqueles que não estudam, né? Porque é uma questão tão curtinha, a resposta é tão pequenininha que o pessoal grava sem muito problema. E aí ele ainda ressalta que os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, são 4 tópicos que fazem parte da caridade. E, no geral, a gente fala muito da assistência social, que é uma coisa que é muito admirada pelos que não são espíritas, mas que, na verdade, é apenas um dos parâmetros da caridade. Quer falar alguma coisa, Carla? Antes de a gente passar Eu sempre venho com essa questão da assistência social, porque eu já trabalhei dentro do social na casa espírita, no movimento mais conservador, né, que não deveria ser assim, mas esse assistencialismo, ele ainda tem um fruto lá atrás, muito ainda das questões da igreja, sem crítica à igreja, ele é necessário num mundo desigual como o nosso. Mas a forma como ele é feito, parece que a pessoa vai lá para fazer o social, para dar a cesta e falar, olha, pronto, me livrei, lavei minhas mãos, está tudo bem, eu sou espírita, eu já ajudei.
E ela não entende que quando ela vai lá e dá a cesta para a pessoa e depois politicamente ela vai votar no cara da extrema direita, né, como aconteceu com a maioria, né, um grande número dos espíritas, ela está da mesma forma fazendo, entre aspas, o bem. Eu não gosto da dicotomia bem e mal, né, mas aí nós vamos falar do homem de bem, então vamos usar esse termo. Então, assim, essa questão da consciência com o analfabetismo político, ela traz muitos prejuízos, porque as pessoas simplesmente elas se isentam de qualquer outra atitude porque elas foram lá da cesta básica, porque elas entraram na comunidade. Eu já entrei em comunidade com pessoa que se dizia totalmente favorável à extrema-direita. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui dentro dessa comunidade? Querendo votar na extrema-direita. Ah, mas é que eles são assim, a gente tem que relevar porque a gente é espírita. Então, a gente tem que conversar sobre isso, não para ficar julgando o outro, mas para a gente saber que é necessário expandir esse olhar político, social, sair só da cesta básica. Isso é uma coisa que a gente conversa no Sejus, né, Felipe? Com certeza. E aí é interessante que quando a gente começa a analisar esse próximo tópico, que é o homem de bem, que Kardec tenta sintetizar os aspectos daquele que seria o caminho, um ideal mais prático do nosso cotidiano, de como prosseguir, entra esse aspecto que vai muito além da assistência social. E que a assistência social realmente é um problema, no sentido de quando a gente acha que a caridade é só isso. E muita gente acha que fazendo isso está quite com o seu dever com relação com Deus. E, na verdade, vai muito além disso. A caridade é muito mais profunda quando a gente começa a analisar o que está envolvido. E aí, justamente nesse tópico Homem de Bem, o Kardec coloca... Eu vou tentar ser bem simples, que o texto é longo. Cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Interroga sua consciência sobre os seus atos, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara que lhe fizesse. Tem fé em Deus, fé no futuro, sabe que as vicissitudes da vida são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribuir o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça, tem satisfação nos benefícios que espalha, não faz distinção de raças nem de crenças. Aí podemos entrar em outros tópicos, né? Kardec não falou naquela época, como orientação sexual, como a classe social também. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, não fica o tempo todo reprovando, que é uma coisa que a gente tem muito frequente, especialmente dessa galera que você comentou agora há pouco. Toma por guia a caridade, e não apenas essa assistência social, mas a caridade em toda a sua profundidade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. E aqui a gente entra numa coisa polêmica, porque qual é o limite? Nós estamos, especialmente no momento, inclusive hoje eu tive que chamar a atenção de uma pessoa que espalhou um boato no grupo, incorrerá em culpa, questão 904 dos Espíritos, incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? E aí a resposta, depende do sentimento que o mova. Se apenas visa produzir escândalo, não faz mais que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. E aí, como é que a gente usa essa questão de você revelar o mal? Como a gente está vendo aí, que a gente precisa denunciar todos os crimes que estão sendo cometidos contra a população geral. Você tem que ver sempre a utilidade. Se escreve boas coisas, aproveita. Se proceder mal, é uma questão de consciência e de respeito exclusivamente. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso. E também, em outro ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, agora não sei se é o nome agora, se é Santo Agostinho ou São Luís, fala também sobre isso. A gente tem que levar em conta a intenção. A intenção não é só você falar mal, é tentar propor uma nova sociedade, como a gente tem proposto, não somente aqui no Paz e Bem, mas em todos os canais do que a gente está aqui, mostrando. Ninguém quer vingança contra a extrema-direita.
A gente quer uma sociedade mais justa e que todos possam conviver em paz. E ninguém quer ódio, nem rancor, nem mágoa. A gente quer as coisas no devido lugar. Justiça. E a justiça não é vingança. A justiça são as coisas nos seus devidos lugares. Mas ainda tem mais coisinhas. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não procura dar valor ao seu espírito e aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. E se alguém colocou outros homens sob sua, já que, por exemplo, está numa autoridade ou numa chefia, usa da autoridade para levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. E o que a gente está vendo aí hoje, né? Eles são justamente os que se arrogam a ideia de que são homens de bem. Aí tem um outro ponto que é justamente o que é muito usado por esse pessoal para tentar esmagar esse povo oprimido. O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. E aí se força uma barra para dizer que eles estão subordinados porque eles merecem, eles precisam da disciplina. Mas o que a gente precisa é exatamente fazer o contrário. Mostrar que eles têm direitos, mostrar que eles têm capacidade, que eles podem se tornar melhores a cada dia. Ainda que tenhamos essa hierarquia de chefia e subordinados, nós temos que promover essa convivência fraterna, porque a instituto nós todos somos irmãos. Até, Estamos numa Felipe, condição social. deixa eu só te interromper um minutinho, porque isso aí que você falou é importante. Até muito, porque muitas vezes, né, no meio espírita, muita gente é oriunda da classe média. A classe média é aquela que fica achatada, né, entre os pobres e os mais ricos, né? Mas ela fica se achando parte dos mais ricos. Então, muitas vezes, ela, né, no posto de subordinação, também passa por questões importantes, né, de ser oprimida e reproduz esse modelo achando que isso aproxima mais daqueles que são mais ricos. Então, de certa forma, também é uma visão deturpada da realidade humana e também da realidade espiritual, né? É verdade. E aí, só para fechar o tópico, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E é justamente o que se evita fazer. Depois Kardec fala dos bons espíritas, que na verdade costuma tentar condensar isso, mas voltando especificamente para o estudante da doutrina espírita, porque a gente tende a colocar mais ou menos tudo num patamar como sagrado, e não é isso que é o objetivo da doutrina espírita. É o estudo, é o entendimento, é a convivência. Então eu destaquei um único trecho, que é o finalzinho do texto, desse tópico. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que é inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico em que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro ouve apenas som. Reconhece-se no verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o horizonte limitado, o outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Então, essa coisa de domar as próprias imperfeições, as próprias dificuldades, educar os próprios vícios morais, aquela coisa que a Dora chama de autoeducação, que popularizou-se como reforma íntima, é uma das coisas que a gente precisa fazer. E aí é que entra aquela questão da instrução. Nós procurarmos colocar em prática essa instrução dentro de nós mesmos. A gente costuma muito apontar o dedo no outro, mas a gente começa olhando para a gente mesmo. Então, esse é o ponto principal em que o Kardec destaca sobre a questão de direcionar para os próprios espíritas todo esse estudo que é colocado. Quer falar alguma coisa? Eu quero essa questão da transformação, e aí eu quero dar um depoimento, porque até, sei lá, alguns anos atrás, eu não era politizada, então eu entendo essas pessoas do movimento que ainda não são.
Tanto é que quando o pessoal de esquerda, quando eu comecei a me aproximar das pessoas progressistas de esquerda, eles me chamavam de coxinha creme, porque eles falavam que eu tinha naturalmente a essência cristã dentro de mim, mas não tinha conhecimento político. E aí essas pessoas foram me explicando. Então, o que eu queria dizer com isso, gente? Que é possível fazer essa transformação pela educação, na medida que a gente vai estudando, vai lendo, vai transformando o olhar. Claro, vai ficar um monte de gente no caminho daqueles contatos anteriores que não vão, que não vai aceitar a sua transformação. Mas dá, né? Uma outra que teve uma história assim, como eu, né? Não, talvez não tão próxima, mas foi a Márcia Tiburi, né? Em determinado momento ela odiava o Lula, odiava tudo, e depois ela foi revisitando aquilo, né? E hoje ela o defende muito amplamente, embora ela não seja espírita, não estou dizendo nada disso. Mas aí eu queria pegar um trecho de um ateu também, que é o Erich Fromm, que é da escola de Frankfurt. E no livro A Arte de Amar, ele fala do amor a Deus, que vai dar para a gente encaixar nesse evangelho perfeitamente. Ele fala assim, olha, dissemos que a base da nossa necessidade de amar reside na experiência da separação e da necessidade resultante de superar a ansiedade da separação pela experiência da união. A forma religiosa de amor, que se chama amor de Deus, não é diferente psicologicamente falando. Surge da necessidade de superar a separação e realizar a união. De fato, o amor de Deus tem muitas qualidades e aspectos diferentes com o amor do homem. E em grande extensão encontramos as mesmas diferenças. Ele vai dizer o seguinte: em todas as religiões teístas, sejam elas politeístas ou monoteístas, Deus representa o mais alto valor, o bem mais desejável. Eis porque a significação específica de Deus depende de qual seja uma pessoa, esse é mais desejável para o bem. A compreensão do conceito de Deus, portanto, deve começar com uma análise da estrutura do caráter da pessoa que o adora. Então, você estava falando em transformação e a gente estava falando do homem de bem. Aí nós pegamos esse ateu para dizer o seguinte, gente, a forma como você vai encontrar Deus vai depender da tua estrutura emocional, da tua estrutura psicológica. E voltamos ao ponto aí de Santo Agostinho, de transformar do homem de bem, olhar para a sua consciência diariamente e perceber se ele fez alguma coisa que ele não gostaria que lhe fizessem. Não é isso, Felipe? Com certeza. E aí a gente vai agora para a parábola do semeador. Vamos lá, Carla? E aí tem alguns comentários que eu acrescentei que eu acho que vão enriquecer a nossa análise. A primeira é o seguinte: o Caíba Schutel, que é um grande escritor espírita, já há bastante tempo desencarnado, disse que é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. E aí o Kardec pega, primeiramente, do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se uma grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Primeiramente, eu trago um comentário do Pastorino, dizendo que o rendimento normal das sementes vai de 4 a 10 por 1. Mais raramente chega a um resultado ótimo de 10 a 20 por 1. Então, a gente vê que é uma lição puramente espiritual, essa coisa dos 60, 30 ou 100 por 1. E a Terezinha Oliveira, que foi uma outra estudiosa espírita, diz o seguinte: a semente é a palavra do reino, e a ideia contida na palavra, a mensagem sobre as coisas espirituais. O semeador, evidentemente, era Jesus, o verbo encarnado, que veio ao mundo colocar em palavras a ideia espiritual, verbalizar a mensagem de a verdade e de amor.
E o solo é o campo mental dos que ouvem a mensagem. Solo que difere muito, conforme a mente da pessoa seja mais ou menos receptiva à ideia semeada, que foi a própria palavra do Cristo. E, curiosamente, talvez seja a única parábola em que Jesus, pelo menos no Evangelho de Mateus, tece uma explicação. Se não me engano, também está nos outros evangelhos, mas e o próprio Kardec traz isso no mesmo capítulo, nos versículos 18 a 23. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60, ou 30 por um. E aí o Pastorino nos diz, isso no terceiro volume da Sabedoria do Evangelho, o reino dos céus não é externo, mas é interno. Não vem com o rumor das vitórias, nem com o aplauso popular, mas com o silêncio da meditação. Não chega com o orgulho do vencedor, mas com a humildade do vencido. Não é obtido com a raiva de quem derrota o inimigo, mas com o amor de quem ama os adversários, como verdadeiros benfeitores. Não é conseguido após a passagem pela cova escura do túmulo, mas enquanto estamos na carne. Não é deste mundo de lutas personalísticas, mas é do mundo espiritual, em que, embora na carne vive o espírito, a individualidade, não é constituído de títulos de soberania, nem de superioridade hierárquica, mas vivência interior, sem aparências exteriores. Não é uma conquista visível aos outros, mas se realiza no secreto do coração, do próprio coração, onde habita o Pai. O fato de verem ou lerem e não entenderem o sentido real, e de ouvirem e não perceberem esse sentido, provém de que seu coração ou sua mente está enregelado pela vaidade e pelo egoísmo. Então, eles fecham os olhos e tapam os ouvidos para não serem obrigados a aceitar a interpretação correta, e isso lhes é permitido, para que, vendo ou lendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, não se suceda que entendam com o coração, com a mente, e se voltem e eu, no caso Jesus, os sare, porque a eles não interessa a cura ou a libertação das coisas materiais do mundo, às quais estão apegados em profundidade. Eles não querem voltar-se ou converter-se para serem libertados ou sarados, e por isso fecham os olhos e tapam os ouvidos. Tem mais duas coisinhas, mas se você quiser comentar alguma coisa, Não, cara... pode terminar, depois eu venho Tá. falar disso. O Caíba chama a atenção exatamente daqueles que apregoam, né, a palavra, tal como ela é, em sua simplicidade, despida de formas enganosas. Nos reveste, né, de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida e clausurada na forma, sem que ele possa ver o fundo, o âmago, a essência. E essa que é a questão que o Espiritismo nos traz, é tornar tudo claro. É isso que a gente tenta fazer aqui também. Muitos pegam com interesse como um mercenário que semeia, outros por vanglória e, em grande parte, por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as terras, mas aumentam-nas. Não abrandam corações, mas endurecem-nos. Não anunciam a palavra dela, mas dela fazem um instrumento para receber ouro e glórias. Quantos palestrantes que fazem isso, né? Quantas pessoas que tentam enrolar a nossa vida por meio disso. E aí a Teresinha Oliveira encerra falando o seguinte: tendo ouvido a parábola, indaguemos-nos. Que tipo de solo estou sendo? Minha alma e minha mente está limpa e receptiva para o que é transcendente? Quando leio, ouço ou dialogo sobre coisas espirituais, fico atento, interessado? E quando entendo, procuro aprofundar minha compreensão, estudando e meditando? Procuro colocar em prática o ensinamento evangélico, produzindo atos dignos e bondosos? E aí a gente volta a Kardec, que justamente nesse tópico nos diz o seguinte. Estou chegando lá.
Os que reconhecem muito bons os conselhos os admiram, mas para quem são aplicados aos outros e não a si próprio. Então, tudo que foi falado aqui tem a ver com o nosso olhar, que deve ser também, primeiramente, para nós mesmos. Que tipo de solo nós já estamos sendo, né? Pode falar, Cá. Então, vamos lá. Essa parte do evangelho, né? Até porque depois eles continuam falando do dever e da virtude, né? Ela é muito usada em centros espíritas, né? Até porque as pessoas fazem dela uma prédica tão forte do quanto a gente tem que semear boas sementes, e entre essas coisas está o dever, cumprir o dever, e a partir disso, como é que nós somos bons espíritas, e com esse dever, com as nossas virtudes, nós conseguimos nos transformar em homens de bem, e aí também exclui já as mulheres, né? As mulheres, a comunidade LGTB+, então, assim, é um discurso que é muito ainda pautado no conservadorismo, né? Porque quando você fala assim, olha, você só vai semear sementes boas cumprindo o seu dever e as suas virtudes, qual dever? E o seu dever como cidadão de votar em pessoas que não destruam direitos básicos, né? E o seu dever moral, né, de auxiliar os outros sem que isso sirva somente como mais uma forma de egoísmo para que a sua consciência esteja tranquila, né? Então, assim, tem uma série de questionamentos que a gente pode fazer pela ótica progressista e o que é semear, né? Quem disse que se você tem próximo a você ou você assumiu uma condição sexual diferenciada, você também não está semeando coisas boas. Claro que está convidando outros a não refrearem aquele tipo de sentimento e não se tornarem amargos, né? Então, tem toda uma releitura desse capítulo que eu acho que a gente podia ficar horas falando, porque ele é muito usado para reprimir ainda, né? Dentro da parte mais conservadora. Mas eu vou te devolver a palavra, que senão a gente vai se alongar muito. Até porque são dois tópicos muito importantes que vêm aqui, né? Que aí já entram as instruções dos espíritos. Que aí, primeiro, a questão do dever, né? Que é a questão da obrigação moral da criatura consigo mesmo, em seguida para com os outros. Se acha antagonismo com as atrações do interesse do coração, e aí ele destaca alguns tópicos. Uma coisa que eu só destaquei um aqui, porque eu sabia que ia ficar um pouquinho mais curtinho aqui. O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Quando a gente vota na extrema-direita, o que acontece com o nosso próximo? E a história não precisava olhar para agora, bastava olhar para a história. A história nos mostra todo o mal que a extrema-direita causou. Tudo bem, nós temos problemas de alguns movimentos de esquerda em alguns lugares, mas hoje isso está bem reconhecido e ainda assim, especialmente em alguns lugares, quando você pergunta, você vê os benefícios que esses lugares nos trouxeram. Porque podemos ter tido talvez um regime autoritário, mas trouxe educação, trouxe saúde, tem uma justiça social bem mais entranhada na questão da nossa população, da população desses lugares, do que aqui, em que a gente acha que é tudo pelo bem do patrão. E o patrão nunca olha para a gente. O patrão tem que olhar para a gente também, porque o nosso bem-estar garante o trabalho dele também, garante o sucesso de todo o país. Que foi isso que o Lula procurou proporcionar e que a Dilma, no seu primeiro mandato, também procurou fazer. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. É saber ver esse limite. O bem que a forma que a gente às vezes tenta achar que para o outro o melhor é que eu acho que tem que ser, não é bem assim. A coisa tem que ser realmente bem pensada. E a gente tem que saber respeitar esse limite e proporcionar o melhor para cada um. E aí, já na virtude, que é uma mensagem de François Nicolas Madeleine, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. E tem mais. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Eu tenho uma grande obra social. Eu tenho uma maneira
própria de falar, eu tenho tantos livros publicados. Gente, isso daí, desculpe, né? A gente teve uma pessoa, teve 30 livros publicados, não tem relevância nenhuma. E foi alçado a um cargo alto do Brasil. Ah, mas E aí, eu vou falar já. A Ana Cláudia Laurindo tem um texto dizendo assim, olha, não assistir Divaldo é postura política. E eu concordo com ela, porque assim, eu sei que tem gente que vai ficar brava conosco, mas não tem problema. É assim, gente, é uma pessoa que se alçou, tem uma obra social importante? Tem, nós não vamos desfazer do quanto já trabalhou pelo Espiritismo, não, mas passou a orientar a sua própria biografia. Eu li a biografia. É assim, praticamente Deus lá e ele na Terra. E agora o filme eu não vou ter paciência para ver e vou adotar essa postura política. Orientou o próprio filme para que fosse da forma que ele se vê. Então aí já acabou a modéstia, já acabou um pouco o bom senso, né? As palestras são cobradas em preços assim exorbitantes, né? Participação em congressos. Então, assim, já saiu, já desviou bastante do caminho, né? Quando a gente começa a ler a história do Espiritismo e vê lá o Leymarie, né? E todas as deturpações que ele fez, a gente vai conversar sobre isso quando a gente trouxer a Gênese para cá. Dá para traçar uma rota aí bem parecida, né? com certeza. Aí depois, agora já passou, temos mais ou menos meia hora, então falta pouco tempo para a gente acabar. Só vou dar alguns destaques. Temos também esse capítulo falando sobre os superiores e os inferiores, que a gente já comentou quando a gente falou do Homem de Bem. Também, de novo, François-Nicolas Madeleine. Temos também o Homem no Mundo, que é a questão de você ter um... Não é nem uma mensagem que foi identificada, está escrito como um espírito protetor. Novamente, essa questão dos deveres da caridade, que envolve todas as posições sociais, não é uma coisa que está apenas para o rico, nem para o pobre. Então, essa questão da caridade acaba sendo toda essa transformação moral pela qual a gente passa, né, que a gente deveria sempre procurar fazer. E outra coisa que é importante, que aí já é de Jorge, no Espírito Protetor, falando do cuidar do corpo e do espírito. Já que muitas vezes a gente tem uma tendência ou cuidar só do espírito ou cuidar só do corpo. É caridade também cuidar do corpo físico, porque é a nossa casa, é o nosso veículo. Estamos aqui trabalhando, utilizando o corpo físico. Se a gente não cuida dele, cuida só do espírito, a gente deixa de lado a nossa obrigação de também cuidar dele. Isso também é parte, não é só de caridade, é a nossa obrigação, porque afinal esse corpo nos foi dado de graça por Deus. Ele tem um objetivo muito sério na nossa vida. E a gente tem uma tendência de eu ser muito voltado para o corpo ou muito voltado para o espírito. E o ideal é sempre o equilíbrio. É engraçado que esse tema, antigamente, ele era usado muito nas palestras para dependentes químicos, né? Ainda bem que eles pararam, porque era uma coisa assim, como aí você via pessoas com questões de saúde, né? Que dava para perceber que tinham várias questões, mas falando para a pessoa em dependência química que ela tinha que cuidar do corpo e do espírito. Né? Todos nós temos que cuidar do corpo e do espírito, porque as relações, né, são de reciprocidade entre os dois. Então, ficava um discurso meio que também moralista, né? Você dizia, olha, para o dependente químico, você não cuida do teu espírito, você não cuida do teu corpo. Mas a pessoa, sei lá, ela é super obesa e tem diabetes e come açúcar. É uma forma de dependência. Então, eu sempre questionava esse tema sendo usado para a questão da dependência química. Agora parece que eles deram uma mudada no roteiro. Mas é verdade o que você falou, às vezes a gente tende mais para um ou para outro e o equilíbrio é sempre um ponto importante. Com certeza. Então, aqui eu encerro o que a gente, no nosso período, né? Agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho mais com vocês. E, enfim, passo a palavra para a gente encerrar. Legal. Então, um beijo para vocês que nos acompanharam aqui no Caminhos do Espiritismo. Se você gostou, clique no gostei, porque isso é importante para os algoritmos do YouTube, para ir gerando mais visualizações. Compartilhe, se puder, faça uma doação solidária para o canal. E nós somos o Sejus. Fica sempre o nosso convite para que venham estudar conosco no nosso grupo de WhatsApp. Nosso moderador é o Felipe,
que Ele todos os dias está lá nos levando na moderação e nos ajudando com muita competência e carinho. Beijo grande, Felipe. Beijo, Carla. Beijo, pessoal.